Investigação criminal, casal Palmeiras e Corinthians, entrevista com o cunhado da vítima, Ricardo Aparecido, take 1. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Como você me viu falando com a Aline, eu vou conversar com você como se eu não soubesse de nada, para que vocês me tragam toda a história desse caso. Então, para isso, eu queria começar com você me contando quem era a Érica. A Érica, comigo, né, Ricardo, uma pessoa, né, tranquila, a gente não conversava tanto, né, porém a gente, né, nas festas, quando a gente estava mais junto, a gente tinha, né, os momentos de conversa normal, a gente dava risada, a gente brincava, né, nas épocas de um aniversário do outro a gente trocava mensagens, ela mandava mensagem para mim, eu mandava mensagem para ela, né, e nas datas especiais também, Dia dos Pais, tudo, ela sempre, né, me mandava mensagem. Mas eu não tinha assim tanto contato, né, com a Érica, assim como minha esposa, que conversava muito, né? Eu conversava muito pouco com ela, né? Mas assim, a Érica, uma pessoa batalhadora, uma pessoa, né, guerreira, né? Desde a época de namoro eu acompanhava, né, essas coisas dela. Além de, antes de namoro, eu conheci a Érica na fase da adolescência, porque ela era amiga da minha irmã na escola. Então eu conheci ela assim, né, dos jeitos da Érica, né? Então assim, sempre guerreira, sempre batalhadora. No primeiro emprego dela, eu que, né, incentivei, arrumei o primeiro emprego na área dela de enfermagem, né? Era uma empresa que vendia produtos hospitalares, entendeu? Ela sempre foi grata, né, quanto a isso a mim, e, né, tanto que ela seguiu carreira nessa profissão. Mas quanto mãe, né, uma mãe dedicada, uma mãe, né, aguerrida, né, com objetivos na vida, e é isso aí. E o Leonardo? Quem é o Leonardo? Porque ele ainda existe. O Leonardo ainda existe aí. Leonardo, quando, né, eu conheci o Leonardo, eu sempre tive uma empresa, e na época que eles namoraram, tudo, ele chegou a ficar desempregado uma época, ele veio para querer trabalhar comigo, a gente conversou, né, expus algumas coisas, e teve uma briga lá atrás, antes deles casarem, tudo, teve uma desavença entre nós, por causa de questão de ego mesmo, que eu vejo hoje, né? Depois de tudo que aconteceu, que eu vejo questão de ego. Mas até quando eles foram casar, a gente já tinha se acertado, a gente foi padrinho deles, né? No casamento. E até então a gente, né, tinha colocado uma pedra em tudo isso daí. Que briga foi essa? E a gente ia fazer meio que uma sociedade, né? Eu tinha uma empresa, a gente abriu uma empresa paralela, né, e no fim acabou que não deu muito certo e a gente acabou, né, brigando ali, mas depois a gente teve, né, a gente se acertou. Leonardo, um cara, né, caladão, né, na época que estava na questão de festa, essas coisas, ele ainda se exaltava um pouquinho, né, quando ainda tomava um negocinho, ficava mais alegrinho e tal, até dava umas risadas, conversava, mas o Leonardo no dia a dia dele, né, com a gente assim, meio fechadão, sempre na dele, né, até conversava, mas conversava pouco, mas é sempre fechadão na dele, né. Como que eles eram como casal? Ela, quando estava com ele, era de um jeito, quando ela estava com ele, era de outro jeito. Eles eram um casal unido, eram felizes. O que você conseguia ver dos dois juntos? O que eu, né, podia ver nos dois. A Érica sozinha era uma pessoa. Com o Leonardo, mudava algumas coisas em relação à postura, né? A questão de se fechar mais, às vezes não falar muito, né, em certo tipo de assuntos e tal, mas quando ela estava conversando junto com a gente, assim, ela até seguia normal, mas o que mudava um pouquinho é a questão de certos assuntos ela não esticar, né, quando estava meio perto dele. Assim. Quando tudo aconteceu, como que foi aquele dia? Como que vocês ficaram sabendo? Como que as coisas foram chegando até vocês? Naquele dia eu acordei, né, com a Aline me chacoalhando, falando, vamos lá que minha avó morreu, só que daí chegando lá no local, né, a avó estava lá e a gente teve, né, a notícia que a Érica tinha falecido. A gente ficou sabendo que ela faleceu dentro do apartamento,
fiquei sabendo sim que ela teve uma desavença com o Leonardo no dia e que o Leonardo tinha ido para o hospital, né? Eu fiquei muito nervoso, eu peguei o carro, né, que saí, né, que nem doido aí, mas a gente estava numa distância muito longa. Aí a Aline me ligou, minha esposa me ligou e falou: não, vem pra cá, que a gente tem os filhos, tal, vamos pensar com calma o que a gente vai fazer e tal. Eu voltei pra lá, a gente pensou, logo em seguida o seu Alexandre, que é o pai do Leonardo, ligou, pedindo pra gente estar indo buscar as crianças, porque eles não tinham condições de cuidar, né, naquele momento, que a dona Sandra estava muito alterada, né, não conseguia cuidar naquele momento. Num primeiro momento, eu, Ricardo, cheguei lá na casa da Sandra para pegar os meninos. Eu falei para ela que não era o momento da família rachar, né, sem saber muito do que estava se passando. Ainda falei para ela, falei: ó, fique em paz, trago uma notícia da família, um recado da notícia para você, né, da família para vocês, que não é momento da gente rachar agora, entendeu? O que ocorreu entre quatro paredes lá, né, foi os dois que, né, só eles que sabem o que ocorreu. Então assim, tem os dois pequenos, não é hora da gente rachar agora. Sandra, mãe do Leonardo, entendeu? Eu falei isso com ela lá no dia que a gente foi buscar os meninos e tal. Aí depois, no decorrer de tudo isso... E ela falou o que pra você disso? Não, ela não falava, né? A dona Sandra só chorava naquele dia, né? A cunhada dele, do Leonardo, ela ainda falou pra mim: nossa, ela precisava muito ouvir isso. Palavras da cunhada do Leonardo pra mim naquele dia. Né? A gente pegou tudo, só que assim, hoje a minha visão deles distorceu por causa do dia do velório, né? Naquele dia lá... Mas antes de você ir para o velório, vamos continuar naquele dia. Você vai pegar os bebês. Sim, aí a gente foi até para pegar os bebês, né? Aí ela falou: é melhor vocês ir buscar as coisas, os pertences deles no apartamento primeiro, para depois a gente, né, vocês pegam ele aqui e vai embora direto. Aí a gente foi para o apartamento já estava tudo revirado, não tinha documento da Érica, não tinha documento dos meninos, certidão dos meninos a gente não achou até hoje, a gente teve que pedir segunda via. Você não sabia nem que ela tinha sido esfaqueada? Esfaqueada não, entendeu? Esfaqueada não. Eu fiquei sabendo que ela tinha sido esfaqueada lá pela advogada, mas eu sabia que tinha tido uma briga entre os dois lá no apartamento. Aí você viu sangue? Aí a gente viu, a hora que assim que a gente chega no apartamento, a cozinha lavada de sangue. A Érica morre na cozinha? Na cozinha. Entendeu? Aí a gente chegou no apartamento, coisa de 2, 3 minutos, a advogada chegou em seguida. A advogada do Leonardo. E aí o que ela fala pra vocês? Aí ela chegou, falou que eles tiveram uma briga, né? Que o Leonardo tomou uma facada na barriga, tentou se defender e acabou esfaqueando e matando a Érica a facadas. Né? E entregou na minha mão o RG da Érica e o RG dos meninos. Aí é a advogada que me entregou o documento deles. Eu perguntei para qual EML que ela foi, ela falou assim: eu não sei. A gente não sabe para onde foi. Então a polícia não entrou em contato, vocês ficaram sabendo pela família do Leonardo, da Érica? O Alexandre, que é o pai do Leonardo, ligou para a Elide de manhã e falou... É a mãe da Érica. A mãe da Érica. Falou com a mãe da Érica falando do acontecido. Só que ele não falou para ela o que de fato ocorreu, entendeu? Aí ele falou com um tio da Aline, falou que ele tinha tido uma desavença lá e a Érica tinha acabado falecendo e o Leonardo estava indo para o hospital. Mas no momento ele falou, né, a fundo o que tinha ocorrido. Quando você chegou no apartamento, te assustou? Ali você... Sim, ali a gente viu que foi uma cena de luta, né? Porque tinha bastante móvel revirado, não tinha um balcãozinho com as pernas quebradas, né? Tombado, um puff dela lá jogado no chão. Na sala, é isso? Isso. Então a briga teria começado na sala? Pela cena que mostra, sim. Né? E aí de frente ao balcãozinho ali, passa-prato da cozinha, mancha a poça de sangue, né? Coberta com um lençol da cama deles. Não foi feita preservação de local, perícia? Não. Ele só, enquanto o corpo estava lá, eles falaram que não deixou, né, não permitiu o acesso de ninguém lá para cima. E a partir do momento que liberaram, né, que levaram o corpo da Érica, liberaram o local. E os primeiros a ir no local, né, do crime foi a advogada, o irmão do Leonardo, o pai do Leonardo e a cunhada do Leonardo. Então o local não foi preservado, nem pela polícia e nem feito perícia? Não. A perícia foi, né, tirou algumas fotos, né, inclusive está nos autos do processo. A perícia foi, tirou algumas fotos e recolheu a arma do crime, né? Nem o celular que estava ali do lado da Érica ali na hora do crime eles levaram. Então não teve preservação lá da cena, não teve nada.
Dali vocês partem para onde? Vocês voltam, ainda vocês estavam começando a entender o que aconteceu. O que estava acontecendo. Aí, nesse ponto, a gente retirou as coisas dos meninos, né? A gente pegou fralda, roupa, leite, pegou as coisas deles mesmo. Nem pegamos pertence da Érica naquele dia, nada. Só pegamos as coisas que eram dos meninos, fomos para casa. Aliás, aí a Aline voltou, foi para casa da mãe do Leonardo, pegou os meninos e voltou para Mauá. Eu, dali do apartamento, fui para o IML, porque aí eu fiz algumas ligações de lá, eu descobri em qual IML que ela estava e fui para o IML, certo? Aí lá do IML a gente, né, falaram que ia demorar um pouco para liberar o corpo e tal, aí tem que ir no serviço funerário e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso era quando eu saí do apartamento, acho que era umas 11 horas da manhã. O corpo foi liberado às 18. Você fez o reconhecimento. É. Como a Érica estava? A Érica estava, né, com bastante hematoma na face, ela estava com um cortezinho no supercílio esquerdo, né? E até o que eu consigo, que eles me mostraram, né? Foi do peito para cima, assim. Ela estava com bastante hematoma no rosto e um cortezinho no supercílio que não foi causado por faca. E aí vocês vão descobrindo, tem um enterro, vamos pegar um enterro, que a Érica já me trouxe alguns elementos, mas que você disse que inclusive foi no enterro que você muda a visão que você tem pela família do Leonardo. Sim. Em princípio você falou, não vamos deixar a família rachar. Sim. O que acontece? Então, enquanto a gente enterrava a Érica, a gente teve uma informação, né? Depois, na hora que a gente foi chegar no apartamento, que no momento do enterro, no exato momento do enterro, eles estavam dentro do apartamento fazendo a limpeza dos bens, né, televisão, micro-ondas, cafeteira, tudo que eles acharam que tinha de valor, colocaram no carro da Érica, que está no nome da Érica, e levaram e ficaram de posse. Inclusive do carro? Inclusive do carro. Até hoje? Até hoje. Até hoje. Vocês tentaram reaver o carro dela? A gente fez um boletim de ocorrência, a gente, né, da pessoa que levou, né, a pessoa que levou, eu fui e fiz um boletim de ocorrência contra ele, e hoje a gente até sabe que o carro está liberado para uso, né? Ele estava com bloqueio devido ao BO que eu fiz, e hoje o carro está liberado para uso, já não tem mais esse boletim de ocorrência em cima do carro. Eu não entendi. E o carro vai ficar para eles? O carro está com ele. Por quê? É uma coisa que a gente não entende. Os bens, a televisão, a cafeteira, tudo com eles. Vocês nem sabem o que aconteceu? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Não sabe onde está, não sabe quem está, mas a gente sabe que o carro já está liberado também para usar. Vocês tentaram falar com a família do Leonardo para o que vocês estão fazendo? O que eles falaram? Então, no dia que a gente ficou sabendo que eles tinham levado, aí ele teve contato com a Aline. E falou com a Aline que pegou, porque era parte do filho dele, que foi o advogado que né, incentivou eles a pegarem para guardar. Mas ele falou que está guardado, que tudo que ele levou está guardado. Está com ele, mas em momento algum ele falou de devolver. Né? Quer dizer, a preocupação foi só financeira? Ele perguntou dos bebês, pelo menos? A todo tempo, a preocupação deles é financeira. Não perguntaram das crianças naquele dia. E nem como está a mãe da Érica, e nem como está a família da Érica? Não perguntaram. Eles não foram ao velório? Não foram ao velório. No dia que do ocorrido, eu fiquei lá pro lado de Pirituba até quase meia-noite. Foi a hora que eu consegui ir na delegacia, porque até então não tinha ninguém da nossa família, né? Não tinha ninguém ido até a delegacia para saber, né, realmente como que estava o andamento do negócio. E meia-noite, a hora que eu estava na delegacia, eu fiquei sabendo a hora que ia ser o horário do enterro, tudo. O irmão do Leonardo me perguntando onde vai ser o velório, que horas que vai ser o sepultamento e tal. E eu prontamente mandei para eles, né, o horário, o local, tudo certinho. Porque até então eu pensava que eles queriam mesmo estar lá, né? Mas não era, já estavam planejando como iam fazer para limpar o apartamento no outro dia. Quando você vai à delegacia, o que você descobre do crime? Que ele deferiu vários golpes de faca nela, né? Foi a hora que eu tive acesso ao boletim de ocorrência também. Ali você tinha certeza que ele realmente tinha matado a Érica. Sim. E por isso que vocês teriam que ficar separados. Você tentou entrar em contato com o Leonardo? Você teve vontade de falar com ele? Eu tenho vontade de falar com ele. Eu não procurei, né? Até mesmo por causa das questões, né, de inquérito, processo, tudo, eu ainda não fiz. Mas eu tenho muita vontade de falar com ele.
para saber... Mas essa pergunta eu vou fazer daqui a pouco. Mas lá atrás, quando você tem vontade de falar com ele para saber assim, se ele precisava de ajuda, porque afinal de contas pode ter sido uma coisa de momento. Você teve vontade de saber dele e conversar com ele para saber, até para contar, os seus filhos estão bem, seus filhos estão com a avó dele? No dia do crime, né? No dia do crime, um tio da Aline me falou, ó, eles tiveram uma briga e o Leonardo acabou se exaltando e fez o que fez, né? Eu tentei pegar o carro e ir atrás. O meu pensamento era ir lá para ir atrás dele. Eu tive essa vontade, né? Eu tive a vontade de ir para ir atrás dele. Mas não para conversar com ele. Eu tive vontade de ir atrás, entendeu? Tive vontade de ir atrás. Esses dias eu peguei o telefone para tentar ligar para o Leonardo, mas eu falei assim, não vou fazer isso agora. Entendeu? Eu não vou fazer isso agora. Até mesmo porque assim, né? A gente segue uma religião. Perdoar ele, né? Através do arrependimento, eu vou perdoar, entendeu? Isso não quer dizer que eu vou conniver com tudo que ele fez, não vou ser conivente com tudo que ele fez, né? Mas eu tenho vontade de falar com ele. Então, entrando por esse caminho que eu estou vendo que você quer falar com ele, o que você tem vontade de falar com ele? Não, eu tenho vontade de perguntar para ele o que motivou ele a fazer isso, falar se ele não pensou nos 2 pequenos que ele tinha dentro de casa, né? E falar para ele, né, o que te levou a fazer isso daí? O que ela te falou que levou a fazer, né? E ver se realmente ele é macho de falar a verdade, né? Porque o momento todo aí eu não creio que ele está falando a verdade, entendeu? A verdade ainda não saiu pela boca do Leonardo, né? Ele fala, o pai dele chegou a me falar que a gente não sabe o que se passou lá, né? Que o Leonardo teve um livramento, 2 livramentos, um porque a Érica não conseguiu fazer nada com ele e o outro que a nossa família é uma família tranquila, entendeu? Que não pôde fazer nada, não ia fazer nada com ele, né? Eu quero saber dele assim, tá, o que te motivou a fazer isso aí? O que ela te falou, né? Para você fazer isso que você fez? O que ela tentou fazer? Quero ouvir da boca dele isso daí, entendeu? Porque assim, o homem, né, falando por mim, por maior que seja, né, a nossa exaltação, o nosso nervoso, né, chegar a fazer o que ele fez. Ele deu 7 facadas na Érica. Ele deu 3 facadas no peito, 3 facadas nas costas e ela tinha um ferimento de faca na perna, né? Foi legítima defesa? Não foi. Então ele estava com muita raiva dela. Eu quero saber o que motivou ele a fazer isso, né? Eu quero ouvir da boca dele. Eu acho que vai ser impossível isso, mas eu queria muito ouvir da boca dele o que motivou ele a fazer isso daí. Geralmente quando as pessoas chegam nesse limite, elas já estão dando sinais antes. O Leonardo e a Érica deram sinais antes para a família que estavam brigando, ou se estavam brigando até com violência física ou não? Até assim, a mim e a minha esposa, a gente não tinha, até então a gente não tinha relatos desse tipo, né? Até mesmo porque eu achava que a Érica, se ela tivesse alguma coisa desse tipo, ela falaria, né? Porque ela sempre foi pra cima, ela sempre foi uma pessoa que, sabe, fazia mesmo, não ficava quieta. Se ela via alguma coisa que ela achava errada, ela falava mesmo. Então, assim, até eu achei que se tivesse alguma coisa, a Érica falaria, né? Até que no dia do velório a gente ficou sabendo através de uma amiga dela, que ela chegou bem triste, com alguns ferimentos no trabalho, e, né, que seria motivo de alguma briga que ele teve com o Leonardo. Mas em relação a isso, a gente nunca teve relato, né? Mas a Erid que estava junto lá e passou a saber de alguns fatos, né? De algumas discussões, né? Que eu creio que discussão até entre casal acontece mesmo, né? Agora, a questão física mesmo, nem minha sogra ficou sabendo desse tipo de coisa aí, né? Ah, você disse que você quer saber a motivação. Uhum. Qual é a motivação que hoje é falada? Por que ele teria matado ela? Então, traição, eu creio que não era motivo ali, né? A Érica sempre ganhou mais que ele. Então, eu acho que ali um dos motivos deve ter sido ela discutindo com a cunhada, né? Ela deve ter falado alguma coisa do tipo que ela que sustenta, ela que faz, né? Mexido com o ego dele ali, alguma coisa desse tipo aí. E ele se exaltou, ou ela deve ter até chegado a falar de a questão de separar, vou separar, quero ver se você vai viver desse mesmo jeito e tal. E acabou fazendo o que ele fez ali, né? Porque a imprensa noticiou o banal do banal como o motivo da morte. Do jogo, né? É possível ele ter matado ela por ela ser palmeirense e ele corintiano? Eu não acredito nisso.
Porque eles são palmeirenses e corintianos há anos. É, e o jogo era Palmeiras e Santos, né? Já nem o Corinthians. Não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, é. Entendeu? Agora, a cunhada era santista. Então ele pode ter tomado as dores ali da cunhada, alguma coisa do tipo também. Não que foi o motivo, mas que pode ter sido uma gasolina, né? Pra dar uma aumentada no negócio ali. Tem um WhatsApp dele, né? Falando que ele vai matar ela. Me conta essa história. Tem um áudio que ele enviou pro nosso primo, né? Que tava lá no dia, que eles passaram lá o dia junto com eles. Ele saiu para levar ela para comemorar lá, perto do estádio. E de lá ele manda um áudio para esse rapaz, falando que xingou ela, né? Falou, sua fria, não sei o quê. E falou, aqui ela tá domesticada, eu quero matar ela. Entendeu? E mandou esse áudio pro primo aí. Então de lá no momento lá de comemoração dela, ele chegou a mandar esse áudio aí. Vocês tentaram, ou vocês não, a polícia, ou vocês também tentaram ver câmeras de segurança do prédio para ver como eles chegam dessa festa que o Palmeiras tinha ganhado, para ver se eles chegam exaltados e só dentro do apartamento, na frente dos primos, que eles dão uma acalmada. Vocês conseguiram ver momentos antes ou depois? Então, depois de muita pressão por parte do pai do Leonardo, né, para questão de esvaziar o apartamento, né, ele me pressionou muito, ele falou se a gente não quisesse buscar, se a gente não fosse retirar os móveis de lá, ele ia fazer doação, entendeu? Mandou até mensagem para minha esposa, falando, você vem aqui, retira o que você quer, o que você não quiser eu vou fazer doação, que eu preciso esvaziar o apartamento para entregar. Eu fui até o zelador e falei, será que seria possível as filmagens? Ele falou, rapaz, eu tô até cotando aqui um DVR, porque o nosso DVR não está gravando. Então não gravou nada no dia do crime. O Leonardo depois, enquanto ele estava no hospital, ele tentou entrar em contato com os filhos, ele pediu pelos filhos, ele chorou pelos filhos, a advogada tentou fazer ele falar com os filhos, ele não teve ligação com os filhos? Não teve. Ninguém de lá. Nem o Leonardo, nem os pais, ninguém. Como era o Leonardo como pai? Olha, o Leonardo, vou falar o Leonardo pai desde que eu conheço o Leonardo. O Leonardo começou a namorar com a Érica, ele já tinha um filho, certo? Então ele nunca cuidou desse filho. Quem cuidou do filho foi os avós e a mãe, né? E o Leonardo nunca cuidou desse filho. Então é um pai que não era presente. Depois veio a questão dos gêmeos que, né, nasceram ali e tal. O Leonardo, ele cuidava, né, era pai presente. Eu não posso falar assim que ele não deixou de ser, porque ele tinha, né, morava junto com os meninos e estavam ali sempre, né, mas fazia as coisas tudo na base da pressão, né? Ele ajudava assim, fazia as coisas que tinha que fazer sim para os meninos, mas não era tipo de iniciativa dele, de pegar e fazer e tal, era mais sob pressão. Então eu acho que fazia o básico, né, como pai. Ele queria ser pai ou os gêmeos acabaram sendo mais vontade da Érica? Então, até o que a gente sabe, né, de que chegava na gente, era que era um plano dos dois, né, de ter ali, depois de 7 anos de casado, de ter a gravidez ali, né, e foram presenteados com 2 gêmeos, né. O irmão dos gêmeos quer contato com os gêmeos? Tem? Não procurou. Assim que aconteceu, a minha esposa chegou a mandar mensagem para a mãe dele, né, falando que se quisesse, né, ter o contato com o menino, tudo, mas depois disso também não procurou mais. É uma família sem ligação nenhuma com os meninos, né? Depois de quando vocês encontram o corpo teve velório, teve enterro. Foi muito rápido esse negócio de querer esvaziar o apartamento, não foi? Foi quanto tempo? No dia seguinte. No dia seguinte? No dia seguinte. Porque a gente enterrou ela na segunda. Na terça-feira ele já falou de que era para... Falou, vamos ver o processo para esvaziar, que eu já falei com o dono do apartamento. Né, ele quer que a gente esvazie, que ele vai isentar a gente desse último aluguel, que não sei o quê. Né, ele é meu amigo, então vamos esvaziar lá. Tal. Aí o Leonardo vai preso. Sim.
E como foi esse período? Ele está preso ainda? Como é que Não, ele o tá? Leonardo está solto. Leonardo, ele foi solto por excesso de prazo. A juíza simplesmente passou lá no processo dele e não tinha acusação contra ele ainda e soltou ele por excesso de prazo. Ele foi solto, o Leonardo, e ele entrou em contato para saber dos filhos ou tentar falar com vocês. Em princípio, o problema foi dele com a mulher dele, não com os outros. Exato. Não? Ele não procurou, nunca teve um telefonema dele, nunca teve um telefonema dos pais dele, de ninguém, né, da família deles, nada, nenhuma mensagem, nada. De lá não teve nada. O que a gente recebeu foi um telegrama extrajudicial, né, até em tom de ameaça, falando que a gente pegou as crianças ilegalmente, não teve autorização deles para pegar as crianças e que dava um prazo de 48 horas para a gente devolver, né, as crianças ali, senão eles iam tomar medidas cabíveis, né. Só que mal sabia ele que a gente já tinha, né, posse da guarda, né, a gente não, né, minha sogra já tinha a posse da guarda das crianças, né. Então, assim, se o juiz expediu uma guarda para ela, né, o que a gente está fazendo de ilegal nesse caso, né? Então é uma coisa que eu sempre costumo dizer, né? A gente está com a verdade, ele está correndo atrás de fazer as coisas dele, né? Da forma que ele quer. Só que assim, depois que ele mandou esse telegrama extrajudicial, ele deu entrada no inventário, falando que morava com os filhos em tal endereço, tal. Entendeu? Então assim, acho que é tudo meio que maquinando para questões materiais, mais uma vez. Então, assim, a todo tempo ele está pensando no dinheiro mesmo, ele está pensando na saúde e no bem-estar dos filhos dele. A Érica tinha algum seguro de vida, alguma coisa assim? Então, isso aí também a gente não sabe, né? Acho que foi pedido para fazer um levantamento aí pelo Banco Central aí das contas que ela tinha, né? Para a gente fazer um levantamento para colocar em inventário, né? Para poder saber como estava a situação. Mas até o momento a gente não sabe se tinha alguma coisa desse tipo. E o Leonardo pode ser o inventariante da Érica? Inclusive, ele deu entrada como inventariante, falando que era o viuvinho. O que vocês esperam para futuro, que é um futuro que não é tão breve, mas que também não seja tão longo desse caso? O que vocês querem ver? A gente, né, o que a gente espera, né, o que a gente tem fé e que a gente crê que vai acontecer, né, é a justiça, né? Que a justiça seja feita, que ele pague pelo que ele fez, né? Tá tendo, né, o benefício de estar hoje aí livre, em liberdade, podendo trabalhar, fazer o que quiser fazer, né? Tirou o direito da minha cunhada de viver, né? Acabou com a vida dela. E que ele pague, né, exatamente o que cabe a ele pelo crime que ele fez. Nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos. Que ele pague só o que é dele mesmo, né? Para ele pagar. Você já me falou um pouco lá atrás, vou ter que perguntar agora de novo. É possível perdoar ele, vocês sendo tão religiosos? É que nem, né, a gente aprende e não seria diferente do que a gente tem que fazer, né? Não é fácil, né, porque somos feitos de carne e osso, somos seres humanos, né? Perdoar não seria, né, não vai ser fácil, porém, né, é um exercício que eu quero para mim e eu quero perdoá-lo, né? Não dizendo que eu sou conivente com o que ele faz, com o que ele fez, né? Não dizendo que eu perdoei, mas eu vou viver, vou voltar a ter um convívio com ele, não. Né? Eu perdoo ele, né, se ele se arrependeu exatamente do que ele fez, né? Eu perdoo ele, né, se ele se arrepender, mas viver com ele, né, trocar palavras com ele, trocar mensagem com ele, nisso não quer dizer que eu farei, mas perdoar, a gente aprendeu que tem que perdoar. Você não vai conviver com ele, mas você pode perdoar ele. Exatamente. Mas se ele tiver, se as crianças quiserem conviver com o pai, se a justiça, vocês vão ter que conviver, tudo bem? Exatamente não vai ser um convívio, né? Se a justiça falar que ele tem que ver as crianças, eles vão ver as crianças, né? Eles vão se relacionar com as crianças, né? Agora, só se a justiça permitir, o que a gente puder fazer, né, para não ter relacionamento com ele, a gente vai fazer. Tá certo então, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição de vocês dois.